Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. O programa Fique por Dentro está em novo horário, todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. E você pode enviar perguntas sobre a área de ortopedia através do e-mail fiquepordentro740@gmail.com. Fique por dentro 740@gmail.com. Ouça, divulgue, participe. Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Iniciamos agora o programa Fique por Dentro com o Dr. Dario Giannini. E como vocês sabem, o Dr. Dario Giannini é ortopedista e traumatologista. Está aí para tirar todas as dúvidas sobre a área de ortopedia. Eu vou passar um e-mail já para você poder enviar perguntas que o Dr. Dario estará respondendo nos próximos programas. O e-mail é fiquepordentro740@gmail.com. Bem fácil, né? Fique por dentro 740@gmail.com. 740 porque é os 740 kHz daqui de São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e os internautas pelo site trianoam.com.br. Boa tarde, doutor Dario. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes. Então vamos confirmar. Fique por dentro 740@gmail.com. Exato. O 740 em número mesmo. Fique por dentro 740@gmail.com. Sempre tudo junto em minúsculas e sem espaço. Exatamente. Muito bem. Então agora ficou bem fácil para você, ouvinte, poder enviar as perguntas ao Dr. Dario. Dr. Dario, por que muitas pessoas têm dor na coluna? Seria alguma epidemia? Bom, Lombardi é o tipo da coisa que vem sendo muito divulgado pela mídia. E a mídia fala bastante coisa que às vezes faz as pessoas acreditar do jeito, às vezes, um pouquinho meio alarmista, né? Tá? Então, quando a gente vê alguns tipos de noticiário, uns programas destinados à saúde da televisão, outras coisas do gênero, colocam meio que uma ideia de pânico nas pessoas sobre certas situações que fazem todo mundo ficar um pouco assustados. Por que a gente tem dor na coluna? A gente faz uma comparação muito simples, que todo mundo vai entender, de alguns eletrodomésticos. Uma geladeira pode ficar trabalhando durante 30 anos, 24/7, quer dizer, todas as 168 horas da semana e não quebrar. Só precisa ser limpa e degelada com uma certa frequência. Ao passo que na comparação, uma máquina de lavar quebra com certa frequência, cada 3 ou 4 anos você precisa chamar um técnico para consertar a máquina. Por que então que conseguem fazer geladeiras boas e não conseguem fazer máquina de lavar tão boas, sendo que a máquina de lavar não funciona às 168 horas da semana, não é? Porque o que acontece... Funciona bem menos. Bem menos. São 20 horas, 30 horas por semana. No máximo. Ou talvez nem isso. Por um motivo muito simples. A geladeira não tem peças móveis. E é sempre nessas peças móveis que a máquina de lavar se mexe, é que ela quebra. Então, o que vai acontecer com a coluna? A coluna é a parte mais sensível, talvez mais solicitada do nosso esqueleto. E o nosso esqueleto é um conjunto de peças móveis. Então, tudo que vai usando, vai gastando. A diferença é que, como no corpo vai havendo um reparo natural, tudo vai sendo consertado, o osso gasto vai sendo reposto até um certo limite, demora muito mais que esses 3 ou 4 anos da máquina de lavar para começar a dar defeito. Então, todo mundo vai ter alguma dor nas costas, ou mais cedo ou mais tarde. Então, as pessoas de mais idade viveram bastante tempo,
usaram bastante sua coluna, então tem uma tendência de aparecer com esse tipo de coisa. Os mais jovens, particularmente até a adolescência, até os 20 anos, ainda tem a coluna bem novinha em folha, ainda aguenta um monte de coisa. Então o que vem acontecendo? A dor nas costas, então, vai pegar todo mundo, pai. Não é uma coisa que é uma doença que vem pegar uma pessoa ou outra pessoa. Não, aquele tem, aquele não tem. Todo mundo vai ter. Ninguém pegou uma doença por motivos inadequados. É evidente que alguns esforços um pouco maiores são capazes de propiciar isso um pouco. Às vezes a pessoa tem uma ocupação mais forte, ela faz alguma coisa um pouco mais exigente, e ela pode vir a ter isso um pouco mais cedo. Não precisa ser numa idade muito avançada, com 70, 80 anos. Às vezes com 40, se o cidadão teve muito esforço, começa a acontecer. Então não é uma epidemia que começou agora. Porque o noticiário começa a falar, às vezes, como se fosse uma coisa que de repente apareceu. Que as pessoas começaram a ter de repente. E não é uma coisa nova, sempre existiu. Só tem uma coisa, vamos dizer assim, é até um bom sinal muita gente está tendo dor nas costas. Por quê? Antigamente, muito antigamente, há 200, 300 anos atrás, todo mundo morria muito cedo. Não dava tempo de aparecer esse tipo de coisa. Hoje em dia, felizmente, as condições de saúde são muito melhores e a gente consegue ir avançando lá, em idades muito grandes, e dá tempo de aparecer esse tipo de coisa. Quer dizer, não é uma doença nova, dor nas costas. Sempre existiu. Desde o tempo da civilização egípcia, que são os registros mais antigos que a gente tem, já existia. Quer dizer, faz parte do normal, gente. A gente pode evitar com alguns cuidados, outras coisinhas que mais pra frente, em tempo adequado, a gente sempre vai podendo orientar na chance dos programas, mas que entender. Era bom que não tivesse, mas é natural que aconteça com todo mundo. É um fenômeno natural biológico que vai acontecendo. Basta a gente não morrer cedo para ter esse tipo de coisa. Por que está aparecendo mais agora? Porque, graças a Deus, cada vez mais as pessoas conseguem viver por muito tempo e dá tempo de aparecer esse tipo de coisa. É verdade. Doutor Dario, eu tenho reparado que está aumentando a frequência de casos de dores no joelho. Por que isso acontece? Exatamente o mesmo motivo. Depois da coluna, o joelho é a parte do esqueleto que é mais solicitada. O joelho é uma articulação bastante peculiar na gente. Ele é, como nós chamamos, a maior articulação do corpo humano. Em volume, na quantidade de líquido, no tamanho todo dela, mas principalmente na complexidade. O joelho tem muito mais componentes do que, por exemplo, o cotovelo, que é a articulação que todo mundo compara com o joelho. O cotovelo são alguns ossos que se encontram, mas ele não tem uma função de receber tanta força quanto o joelho. Então ele não é necessariamente equipado com uma série de coisas. Os ligamentos do joelho são mais complicados que o do cotovelo, e tem alguns componentes, os meniscos, por exemplo, que todo mundo já ouviu falar, que no cotovelo não precisa. Então, era como se dizia, né? Antigamente no carro mais sofisticado tinha mais coisas para quebrar. Lembra dessa frase? Hoje em dia simplificou-se, graças a Deus, mas o joelho tem mais coisa para dar problema do que, por exemplo, na comparação do cotovelo. Então, o joelho, muito mais precoce que todas as outras juntas, exceto a da coluna, gente, sempre vai ter problema em todo mundo, vai acontecendo com o decorrer do tempo. Então, por que vai acontecendo também mais problemas? Bom, primeiro que, mesmo o raciocínio da coluna, mais tempo a gente vive, mais dá tempo de acontecer alguma coisa. E também podemos dizer que até uma certa qualidade de vida que está se conseguindo. As pessoas antigamente só trabalhavam, não faziam mais nada. Hoje em dia, mais gente está tendo a oportunidade de um pouquinho de lazer. Então, alguns exercícios, está sendo estimulado exercício para a terceira idade, até adolescentes, estão conseguindo fazer mais alguma coisa. E são pouquíssimas as atividades físicas que não exigem do joelho. Então, se a pessoa tem um pouquinho de atividade, faz academia, caminha um pouco mais, sobe e desce escadas, corre, ela vai ter a chance de expor o seu joelho a uma exigência um pouco maior. E o joelho começa a doer. Então, coisa frequente, ou seja, é um indicativo de que a vida está ficando mais longa. Ou seja, viver o suficiente para o joelho começar a ficar ruim, é sinal de que a sua saúde vai bem. O esqueleto é inevitável que vai envelhecer um pouquinho, mas a gente sempre consegue fazer alguns tratamentos para manter o joelho sempre em dia, para ele ter melhoras adequadas. Mas até, vamos dizer assim, não apareceu nesse século para cá também. Também não é uma doença nova como se
costuma propagar por aí, apareceu de repente e as pessoas perguntam para mim muito: doutor, está dando muito dor, problema de joelho agora, o que aconteceu? É coisa comum que vem acontecendo com o decorrer do tempo, normal para as pessoas evoluírem quanto a isso. Não chega a ser uma doença complicada, ou seja, dá um pouquinho de problema com todo mundo, sempre aparece, mas nada que seja complicado para preocupar. É lógico, vá ao médico para ver se é alguma coisa mais séria, se precisa tratar, sempre se pode fazer alguma coisinha para melhorar, mas não há nada para preocupar. Não é uma epidemia de uma coisa nova ou de uma coisa ruim, como sempre se tende a imaginar quanto a isso. Vai fazendo parte da vida, da evolução com todo mundo. Também, mesma coisa. Tem mais dor na coluna, tem mais dor no joelho, porque graças a Deus a gente consegue cada vez levar vidas mais longas e melhor, vidas longas e produtivas, né? Ainda bem, né? Tem gente que está trabalhando aí com 80, 85 É verdade, anos. conheço várias pessoas. Antigamente o cidadão tinha 50, 60, vai ter que parar com a saúde mental, mas aí a saúde está firme, vai longe. Graças a Deus, né? Doutor, o que é água no joelho? É uma doença? Outra pergunta muito interessante, já que a gente está falando de joelho. Então, para entender basicamente, todas as máquinas que têm motores que se movimentam, quando o carro é mais frequente, precisa de óleo. Esse óleo tem a função de lubrificar o motor, senão duas peças de aço que mexem uma contra a outra vão acabar raspando e estraga o motor. Simplifica, não entendo tanto assim de mecânica, mas para a gente entender uma analogia, né? Todas as nossas articulações precisam ter uma lubrificação também. Então, dentro de cada junta, tem uma quantidade pequenininha, que é que nem aquela gotinha de óleo que você põe para certas máquinas, que precisa renovar uma vez por ano só. Mas tem uma quantidade pequena desse líquido dentro de todas as juntas. Tem dentro do ombro, tem dentro do cotovelo, tem dentro de cada dedo da mão. É um líquido que a gente chama de líquido sinovial. Nome complicado, mas que não precisa ser decorado para entender o que acontece. Ele tem, entre várias funções, a função de lubrificar. Então, quanto maior a articulação, mais líquido cabe. E qual que é a maior articulação que eu falava agora há pouco, Lombardi? O joelho. O joelho é a nossa maior junta. Então, por ser maior, cabe mais líquido no joelho do que cabe, vamos fazer a comparação de novo, com o cotovelo, ou com articulações muito pequenas, como por exemplo do dedo da mão, que é uma articulação pequititica. Esse líquido tem que ter uma quantidade certa, ou seja, o joelho tem que ter água dentro. Se não tiver água, o joelho emperra como um motor sem óleo que não funciona mais. Ou como um radiador sem água. Um radiador sem água, seca e o carro esquenta. Então vai haver esse problema todo. A função do líquido lá dentro, que tem uma série de funções vitais. Então, o que vai acontecer? Tem que ter o líquido. Então, ou seja, ter água no joelho, semanticamente falando, não é uma doença. É o normal. Só que, sob determinadas circunstâncias, a quantidade desse líquido pode aumentar numa função de proteger o joelho mediante uma situação inadequada, que pode ser algumas doenças do joelho, várias, que podem ser, por exemplo, artrose, coisa que a gente tem falado muito nos programas anteriores, outros probleminhas diversos do joelho, que também nem caberia dar tempo de ensinar aqui todos eles, e quando o joelho machuca, ou seja, o joelho incha, ou seja, o que se chama de água no joelho, a gente pode traduzir como um excesso desse líquido. Esse excesso não é uma coisa maléfica, foi outra coisa que está fazendo mal ao joelho, que exigiu que esse joelho tivesse uma reação própria do corpo, ou seja, o líquido aumenta no joelho. E o joelho fica inchado. Quando a gente vai comparar o joelho que está ruim com o outro, ele fica um pouco maior, ele pode ou não estar doendo, vai depender um pouco do que foi que provocou. Se é alguma coisa que dói, começa a aparecer. Mas eu já vi muitas pessoas terem algum tipo de sobrecarga, por exemplo, um dia que andaram mais, forçaram um pouco mais na academia, a outra coisinha, ou então muito tempo numa posição inadequada, e reparam no fim do dia que o joelho está um pouquinho maior que o outro. Para quem não está imaginando isso, a pessoa chega a entrar em pânico, porque se difunde muito essa história de que água no joelho é um negócio sério, que pode estar provocando algum tipo de alteração. Então, às vezes, a pessoa vem procurar um médico preocupada porque o joelho está inchado, se tem água no joelho. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, verificando, examinando a pessoa, dá para você ver que esse líquido aumentou razoavelmente, mas a primeira atitude, a segunda, vamos dizer assim, é verificar por que acontece.
A gente tem que conversar um pouquinho com a pessoa, ela vai contar o que fez, o que deixou de fazer, se teve algum acidente, examinar o joelho, verificar se precisa de algum exame na sequência para tratar qual é a causa. Por quê? Você tendo água no joelho, precisa saber qual foi a causa. Se você tratou a causa, a doença, com o tempo, recuperando a doença, essa água no joelho vai desaparecer. Ou seja, diferente do que diz o dito popular, a água no joelho não é uma doença específica. Ela é um sinal que pode aparecer por diversas doenças diferentes. Então você não precisa tratar a água no joelho, você precisa tratar a doença que deu água no joelho. Aí tratou a doença, geralmente a volta doença normal. desaparece. Quando está muito grande, você tem situações que o joelho incha demais, que fica até difícil da pessoa mexer, né? O joelho fica tão grande que bloqueia o movimento. Aí nós temos aquele procedimento muito famoso, tirar a água do joelho. Então como é que é feito mais ou menos para todo mundo entender que não é uma coisa grave? Você dá uma pequena anestesia perto do joelho, para não doer tanto, com uma agulha, uma seringa, com aquelas de injeção, a gente aspira uma parte desse líquido. Então você consegue tirar um certo volume, e o joelho que está muito inchado, muito distendido, provocando desconforto grande, diminui, e a pessoa se sente bem melhor quanto a isso. É aquela coisa. Então, antes de ficar desesperado porque o joelho está inchado, vai conversar com o médico. Pode ser uma coisinha à toa, sem consequência nenhuma, que é muito fácil de tratar. Então tá aí a dica do Dr. Dario Giannini. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, já voltamos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Rocha Pharma. Somos uma empresa que desde o início nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Pharma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Pharma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochafarma.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro, e você que sintonizou agora, aí no 740, aqui em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 na Baixada Santista, ou até mesmo pelo site trianoam.com.br, fique conosco até o final do programa, que o Dr. Dario Giannini está tirando muitas dúvidas sobre ortopedia. Dr. Dario, no bloco anterior você estava falando sobre água no joelho. Tem muitas pessoas que confundem a tal gota com água no joelho. De repente ela está com gota e o joelho inchou, aí ela já usa o termo, estou com água no joelho, estou com gota. Então você pode falar a diferença de gota para... Sim, cara. Por favor. A gota, nome famoso, e às vezes até o pessoal brinca um pouco, porque o nome parece um pouco de um apelido de folclore, mas esse é o nome técnico mesmo da doença. Gota é uma situação que é quase que genética da pessoa, em que ela tem o ácido úrico em quantidade maior do que deveria ter no sangue. Então muitos imaginam também que gota é ácido úrico no sangue, mas todos temos que ter um pouquinho. Esse ácido úrico é uma coisa que faz parte do funcionamento normal do corpo.
Só que ele tem que estar num nível mais ou menos certo. Se o cidadão, por origem genética, geralmente tem um pouquinho mais desse ácido úrico, de tempo em tempo ele vai ter alguns pequenos problemas. Periodicamente, esse ácido úrico muito alto acaba indo se depositar numa articulação. Ele está dissolvido no sangue. Ele precipita como se fosse um cristal. Como, por exemplo, se você evapora a água salgada, fica o sal no fundo, assim que se obtém o sal, né? E esse cristal deposita na articulação e quando deposita ele dá dor. É muito peculiar que a gota, em 90% dos casos, começa no dedão do pé. Eu não sei porque começa no dedão do pé, Lombardi, mas o fato é esse. Tá? Ela comete muito mais homens adultos do que mulheres. Nas mulheres só vai começar a aparecer lá para os 70 anos. É muito raro mulher mais jovem. Mas em homem, geralmente a partir dos 40 que começa. E é assim, a pessoa não sente absolutamente nada, totalmente normal, faz tudo o que precisa, só que de tempo em tempo, de repente, começa a doer o dedo. Começa a doer um pouquinho, no dia seguinte ele acorda com o dedão do pé muito doloroso, vermelho, e ele precisa recorrer ao pronto-socorro para que a gente passe alguns remédios que proporcionem a melhora. Bem, agora acontece, todas as juntas que são acometidas pela gota incham. E depois de algum tempo que o cidadão vai tendo a doença, muito tempo, vamos dizer, começou com 40 anos e já está com 70, 80, a gota começa a aparecer também em diversas articulações. O joelho é uma das articulações comumente acometidas. E como eu dizia há pouco, Lombardi, quando tem alguma coisa no joelho, ele vai inchar, vai juntar água no joelho. Uma das coisas que pode provocar esse inchaço do joelho é a gota. É a própria gota. É a própria gota. Ou seja, a gota pode pegar o joelho, ou não, pode pegar o dedão, pode pegar o cotovelo, o tornozelo, mas se pegar o joelho, por ser o joelho essa articulação tão grande, existe aquela tendência de juntar uma quantidade de líquido maior. Ou seja, a gota é uma doença específica, é que pode pegar o joelho. Se pegar o joelho, é quase certo que o joelho incha. E joelho inchado é a água no joelho. Água no joelho. Como se fala. E uma coisa interessante, a gota, ela, às vezes ela incomoda bastante porque ela está ligada a alguns tipos de alimento que podem ser alguns alimentos mais saborosos. Por exemplo, muita carne, miúdos e bebida fermentada tipo cerveja provocam esse tipo de caso. Ou seja, é típico do nosso churrasco do fim de semana. O sujeito vai comemorar alguma coisa, convida os amigos e todo mundo come carne, o coraçãozinho de frango. E churrasco quase sempre é regado a cerveja, né? Sim, a maior parte. A maior parte das pessoas gosta de acompanhar o churrasco com a cerveja. E esse consumo de todo esse tipo de componente pode ser saboroso, bem divertido, mas é comum no dia seguinte. Churrasco é no domingo. Na segunda-feira é comum o cidadão começar a sentir essa dor por causa do acúmulo de alguns componentes que infelizmente desencadeiam a gota. Então quem tem a gota precisa ter um pouquinho de cuidado com a disciplina alimentar. É uma pena, porque são algumas comidas saborosas que ele tem que ter um pouquinho de cuidado. Com certeza. Mas quando ele exagera, aparece. O que quer dizer, simplificando, gota pode provocar água no joelho, mas não é água no joelho. Pode aparecer, por exemplo, se você torceu o joelho com algum motivo. Estava ali jogando futebol, algum esporte da academia, até mesmo tropeçou na calçada, pode fazer o joelho inchar, sem que seja gota. É, como por exemplo, muitas pessoas têm torções no pé, estão caminhando e de repente, como aqui em São Paulo tem diversas calçadas quebradas, né? Sim. Muita gente torcendo o pé, caindo, se machucando. Por infelizmente, muitas pessoas têm culpado a prefeitura, mas a questão da prefeitura é o meio da rua. É onde passam os carros ali, é ordem da prefeitura. Agora os proprietários ali, tanto de residências quanto de comércios, tem que tomar uma atenção quanto às calçadas. Ajuda se cada um fizer a sua parte, né? Então. Cada uma tiver a sua calçada com uma bonitinha, vai evitar muita coisa. Porque muitas pessoas culpam a prefeitura, falando, não, isso é coisa da prefeitura. Não, da prefeitura não é a calçada ali onde está a residência, onde está o comércio. Isso é por ordem do proprietário, inquilino, seja quem for, de deixar a calçada em ordem, para evitar esses danos, né, doutor Dario? Assim, em alguns acidentes pode ser coisa pequena, mas às vezes a pessoa cai numa calçada mal conservada e se machuca bastante, né? É verdade. Esse tipo de coisa pode ser uma situação chata. Então, se todo mundo fizer a sua parte, e começando inclusive com
consertinhos pequenos, né, Lombardi? Se você na hora que tem um buraquinho na calçada, já conserta aquilo, chama Pronto, o pedreiro não pra vai aumentar. resolver, não aumenta e fica baratinho de resolver. Se deixou a calçada inteira estragar, aí que fica complicado. Fica complicado. Tá? Quanto mais cedo resolve, mais cedo fica bom, né? Sim. Doutor, voltando sobre essa maior articulação que temos no corpo, que é o joelho, quais as atividades físicas que podem prejudicar os joelhos? Bom, desde que eu estou no ramo, eu tentei observar quais são de todas as atividades consideradas esporte, a única classificável como esporte que não força nem um pouquinho o joelho é o xadrez. Porque o joelho sempre vai ser exigido em qualquer atividade física. Alguns mais, alguns menos. Então, o esporte mais apreciado pelo brasileiro, que é o futebol. Aqui no nosso meio brasileiro é onde mais existe forçar o joelho. É uma coisa impressionante, porque o futebol ele faz com que o joelho esteja sujeito sempre a reações inesperadas. Então tem que driblar o adversário, ou então tem que tentar reagir ao drible do adversário. E o cidadão tem movimentos muito bruscos, inesperados, que às vezes o corpo não consegue reagir com tanta rapidez ao que o cérebro pensa. A perna vai, o pé fica e o joelho é forçado contra o chão. Então um mecanismo muito comum que a gente vê no futebol é quando, por exemplo, se você assistir na televisão, o pé do jogador ficou no gramado, ele foi reagir e o joelho virou e torceu para dentro. Isso é um acidente esportivo muito comum, particularmente no futebol. E outros esforços também que o futebol faz, com jogadas repetidas que o atleta precisa fazer. Esse é um deles. Culturalmente, vamos dizer assim, eu atendi uma vez um rapaz que morava na Suíça, ele tinha problemas com os joelhos e foi me contar que é muito comum as pessoas da Suíça praticarem esqui de montanha. Mas eu não vou dizer que todos os suíços sejam esquiadores, como quase todos os brasileiros são jogadores de futebol, mas, por exemplo, talvez na Suíça não seja tão popular jogar futebol, mas essa descida de esqui de montanha, que exige alguns movimentos de virar o corpo para acompanhar as curvas, machuca o joelho também. Olha. Porque é feito um pivô de movimento em cima do joelho. Esse é o exemplo. Então, outras culturas, por exemplo, em que muito se usa bicicleta. Na Europa é muito comum a bicicleta. China, por exemplo. Se a cidade for toda plana, não é tão problemático você usar a bicicleta apenas como transporte. Mas se mora numa cidade que tem muitos aclives e declives, a subida Força muito. Existe uma pressão em cima do joelho muito importante. E desencadeia um problema um pouco diferente daquele do futebol, mas desencadeia. Né? Se for então ciclismo de competição, tem algumas competições de ciclismo que é uma corrida montanha acima. Quem chegar primeiro na montanha é o campeão da disputa. Então realmente precisa ter pernas fortíssimas, mas também sobrecarrega muito o joelho. Infelizmente esses atletas costumam ter carreiras meio limitadas, porque logo os joelhos deles começam a sentir um pouco. E vamos dar exemplos mais diversos, por exemplo, corrida. Se você correr no plano, seu joelho não força tanto. Mas o que todos perguntam é se pode correr a pé, nós estamos dizendo, né? A ladeira acima não é tão problemático quanto ladeira abaixo, por incrível que pareça. A corrida de São Silvestre aqui em São Paulo, que passa aqui em frente à Paulista. Sim. O trecho mais complicado, que tem que tomar muito cuidado, os atletas profissionais mais se precavem, é aquela descida da Rua da Consolação. Porque ali para baixo todo santo ajuda, só que às vezes o santo ajuda demais e sobrecarrega muito e o joelho sofre bastante com isso. É lógico, na São Silvestre é um evento de apenas 10 km, 13, alguma coisa assim, não é suficiente para provocar uma lesão grande, mas aquela pessoa que corre muito e sobe e desce, ao longo do tempo, ela vai fazendo um movimento em que o joelho tem que frear a descida. Ele tem um efeito de impulso na subida, ela tem um efeito de freio na descida. Esse efeito de freio na descida que o joelho recebe é muito forte. Acaba forçando Acaba forçando até mais do que a subida. A subida é meio calculada, a descida é um movimento grande e ele é intensificado por um certo entusiasmo de estar fácil. E aí desencadeia também, começa a machucar. Então, são exercícios que tem que ser vistos com muito cuidado. Quem gosta de caminhar, correr, na descida, gente, embora seja mais fácil, tem que moderar um pouquinho. Porque se você abusar muito, fizer muito esse tipo de exercício,
ladeira abaixo, seus joelhos vão ser um pouco sobrecarregados. Bem, e uma coisa que há uns tempos atrás foi moda, quando estreou o exercício de step no Brasil. Step é aquele exercício que simula subir uma escada, né, com aquela plataforminha, e geralmente são moças que gostam muito de praticar. Sobe o degrauzinho, desce, sobe, desce, ao ritmo de uma música, num ambiente agradável de academia, mas é um exercício muito praticado, porque ele ajuda a fortalecer a perna, coisa que as moças sempre gostam por causa da beleza. Só que no começo, nos anos 90, a gente atendia muito mais gente com isso, porque o começo da prática do step foi um pouquinho abusivo. Na academia as moças procuravam o step para embelezar as pernas, só que a custa disso era forçar o joelho muito. Ah, entendo. Então, metade dos anos 90, por exemplo, ainda era um pouquinho uma febre do step, mas que depois foi sendo acertado. Os professores de educação física pegaram uma técnica boa para ensinar e isso felizmente diminuiu muito. Mas naquela época, com essa prática muito constante, um pouco mal orientado do step, a gente atendia moças, relativamente jovem, né? Certo? Jovem quanto que é Lombardi pra gente, do nosso ponto de vista? Ah, até 30. Até 30, né? 30 é nada, a gente, por aí um pouco mais. Um pouco gente, mais, né? Pois bem. A gente pegava muito, doendo o joelho, por conta de terem feito o step. Aí a gente, quase sempre a pergunta já era frequente. A moça queixava de um determinado tipo de dor no joelho. A pergunta era, tem feito exercício? Ela confirmava, sim, comecei a fazer o step há 1 mês, 2 meses, meu joelho começou a doer desde então. Então é um tipo de exercício que força bastante. Agora, já que a orientação, muita gente preocupado com o joelho, se tem alguma coisa, o que pode fazer que machuca pouco o joelho, é lógico, pode jogar xadrez, que é bom para o lazer, mas não é tão bom para o condicionamento físico. Nadar é bom para isso, porque a maior parte dos movimentos da natação tem uma exigência pequena dos joelhos. Então a pessoa consegue nadar e o ângulo de força que o joelho faz é pequeno. Então ajuda a fazer um bom exercício forçando pouco. Embora exista aquele estilo nado de peito, para quem já assistiu muita competição natação, nado de peito é um movimento do joelho que força muito, que nos outros 3 estilos de natação não tem. E esse força? Esse força. Nado de peito é um pouquinho complicado, mas também quem vai procurar natação por exercício básico, não faz tanto nado de peito, eles preferem um estilo mais simples. Um simples, né? Tá? Doutor, por incrível que pareça, já deu o nosso tempo já. Não é possível. É verdade. A gente falou quanto? Umas 3, 4 perguntas só? Não, foram umas 5. Foram 5? Mas mesmo assim, eu digo assim... O assunto tá bom, sempre acaba, né? Já acaba, mas com certeza os ouvintes também vão ficar chateados com isso, mas na próxima semana, com certeza, o Dr. Dario estará aí, tirando muitas dúvidas, que você poderá enviar perguntas através do e-mail fiquepordentro740@gmail.com. Fique por dentro 740@gmail.com. Doutor Dario, muito obrigado pela participação. Obrigado, Lombardi, aguardei a sua oportunidade. Semana que vem nós estamos aqui, vamos responder as perguntas de todo mundo. Com certeza. A todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e aos internautas, muito obrigado pela audiência, fique com Deus, um bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.